Triângulo das Bermudas. Aviões que desaparecem sem deixar vestígios, navios que somem do radar, redemoinhos gigantes, monstros marinhos, e tantos outros mistérios. Qual a explicação deste lugar tão enigmático, que provoca tanto fascínio e curiosidade de milhões de pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao canal, deixe seu like e inscreva-se para receber mais vídeos interessantes. O mistério sobre o Triângulo das Bermudas. Um Cessna 172 é caçado por uma nuvem, o que resulta em funcionamento defeituoso de seus instrumentos, com consequente perda de posição e morte do piloto, como informaram os passageiros sobreviventes. Um Beechcraft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cumulus ao largo de Andros, perde o contato pelo rádio, e logo recupera, 4 minutos depois, mas descobre que agora está sobre Miami, com 25 galões de gasolina a mais do que deveria ter, quase exatamente a quantidade de gasolina que seria gasta pelo aparelho no trecho percorrido de Andros até Miami. Um 727 da National Airlines fica sem radar durante 10 minutos, tempo em que o piloto informa estar voando através de um leve nevoeiro. Na hora de aterrissar, descobre-se que todos os relógios a bordo e o cronômetro do avião perderam exatamente 10 minutos, apesar de uma verificação da hora, cerca de 30 minutos antes da aterrissagem. O Triângulo das Bermudas, ou Polígono das Bermudas, é uma área que varia, aproximadamente, de 1,1 milhão de quilômetros quadrados até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influem decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas ou sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa, do campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam o mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área, e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona durante o século XX. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas, e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. Fatores climáticos como tempestades, furacões e vagalhões, ondas gigantes, desastres naturais como sismos e tsunamis, correntes marítimas, e outras causas naturais e humanas, são as favoritas entre os investigadores céticos. História e evolução. Desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam continuamente por esta área,
para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo, uma área com clima instável, conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe. A combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites, no final do século XX. A primeira obra documentada sobre os desaparecimentos nesta área foi lançada em 1950 por I.V.W. Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo. Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos, e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George X. Sand afirmou em um artigo da revista do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vincent Gaddis cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argose. Um ano depois publicou o livro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisíveis, Os Verdadeiros Mistérios do Mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Gaddis é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas. Mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito através de Charles Berlitz e seu livro Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Gaddis e recompilou alguns casos de desaparecimentos, misturados com falsidades e flagrantes invenções. Foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa, de uma forma mais abrangente. Após acharem a cabeça de um homem no mar, todos afirmaram que havia coisas sobrenaturais. Um canal de TV americano, especializado em ficção científica, produziu em 2005 uma minissérie com o nome de The Bermuda Triangle, Startling New Secrets. Possíveis explicações. Note que algumas não são cientificamente aceitas. Anomalias no campo eletromagnético do planeta Terra. Teoria conspiratória forjada para desenvolver reações no mundo da Guerra Fria. Formação hexagonal das nuvens. Redemoinhos gigantes. Fluxo de bolhas de gases das profundezas, que fazem a água ficar mais leve, causando o afundamento dos navios ao passar. Explicações naturais. Variações nas bússolas. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nesta área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos, estão em uma linha passando do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado, e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança na bússola, numa área tão extensa como o Triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. Atos deliberados de destruição. Os atos deliberados de destruição podem cair em duas categorias:
atos de guerra e atos de pirataria. Registros em arquivos inimigos têm sido checados por numerosas perdas, enquanto vários afundamentos têm sido atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante as guerras mundiais e documentados nos vários livros de bordo. Muitos outros suspeitos de afundamento não foram provados. Suspeita-se que a perda do USS Cyclops em 1918, assim como seus navios irmãos, Proteus e Nereus na Segunda Guerra Mundial, tenha sido causada por submarinos, mas não foram encontradas provas nos registros alemães. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno, em alto mar, é um ato que continua até os dias de hoje. Enquanto a pirataria, aos cargueiros sequestrados, é mais comum no oeste dos oceanos Pacífico e Índico, o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para operações contrabandistas, que pode ter sido o caso de desaparições de tripulações e iates no Caribe. A pirataria no Caribe foi comum de 1560 a 1760, incluindo famosos piratas como Edward Teach, Barba Negra e Jean Lafitte. Imagem com falsas cores da corrente do Golfo, fluindo para o norte através do Oceano Atlântico Norte. Corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México, e então passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte. Em essência, é um rio dentro do oceano, e como um rio, pode carregar objetos flutuantes. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros por segundo. Um pequeno avião fazendo um pouso na água, ou um barco tendo problema no motor, serão carregados para longe da reportada posição pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Vitissaft, em 22 de dezembro de 1967, quando foi reportado um problema no motor, próximo a um marcador de boia a 1 milha da costa, mas o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou. Erro humano. Uma das explicações mais citadas em inquirimentos oficiais são as perdas de qualquer aeronave ou embarcação, como sendo erro humano. Sendo deliberado ou acidental, os humanos têm sido conhecidos por cometer erros resultando em catástrofes, e perdas dentro do Triângulo das Bermudas não são exceções. Por exemplo, a guarda costeira citou uma falta de treinamento adequado para a limpeza do volátil resíduo de benzeno, como a razão para a perda do tanque VA Fog em 1972. A teimosia do ser humano pode ter sido a causa do negociante Harvey Conover perder seu iate veleiro, o Revonoc, assim que velejou ao centro de uma tempestade ao sul da Flórida, em 1º de janeiro de 1958. Muitas perdas permanecem inconclusivas, devido à falta de naufrágios que poderiam ser estudados, um fato citado em muitos registros oficiais. Furacões. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais, e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízos. O naufrágio da frota espanhola Francisco de Bobadilla em 1502 foi o primeiro registro de um destrutivo furacão. Estas tempestades têm no passado causado vários incidentes relacionados ao Triângulo. Ondas gigantes. Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado o afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. Estas ondas são consideradas como sendo um mistério, e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda de aviões. No entanto, o fato de que existem 300 metros de ondas
presentes dentro do triângulo, os cientistas acreditam que pode ser uma razão por trás de tantos aviões afundados no mar dentro dele. Uma outra explicação para algumas das desaparições aponta a presença de várias zonas de hidratos de metano sobre as placas continentais. Em 1981, o United States Geological Survey informou a aparição destes hidratos na área de Blake Ridge, no sudeste dos Estados Unidos. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa que não dão sustentação suficiente aos barcos. Se formasse uma área deste tipo ao redor de um barco, este afundaria muito rapidamente sem aviso. Os experimentos no laboratório têm provado que as bolhas podem realmente afundar um barco em modelo de escala, devido à diminuição da densidade da água. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um padrão anormal na formação das nuvens naquela região. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, sendo comparada a atuação dessas com uma bomba aérea, pois o formato dessas nuvens permitem a criação de correntes de ar superpotentes, capazes de alcançar até 274 km/h. Essa ventania poderia ser comparada à força de um furacão. Consequentemente, elas podem fazer com que o impacto do vento na água do oceano gere ondas de até 15 metros. Tais condições naturais são praticamente mortais, visto que é muito difícil um navio ou avião, por mais modernos que fossem, não conseguiriam enfrentar condições como estas. Explicações sobrenaturais. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos do Triângulo. Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Às vezes, conecta-se esta história à formação rochosa submersa, conhecida como Bimini Road, perto da ilha de Bimini, nas Bahamas, que está no Triângulo em alguns casos. Seguidores de Edgar Cayce tiveram a previsão de que a evidência de Atlântida seria encontrada em 1968, referindo-se à descoberta de Bimini Road. Alguns descrevem a formação como uma estrada, uma parede ou outra estrutura, apesar dos geólogos considerarem isso como sendo de origem natural. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. Esta ideia foi usada por Steven Spielberg em seu filme de ficção científica, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Explicações de quedas de aviões. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos estes efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Ouvimos de diversas fontes dezenas de histórias sobre navios e aviões desaparecidos,
sempre rodeadas de mistérios. Em janeiro de 2021, a Guarda Costeira da Flórida fez um anúncio declarando que um navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido após sair no dia anterior das Bahamas. Depois de 84 horas de intensa investigação, a busca foi cancelada sem rastros da embarcação e sua tripulação. Mas será que realmente sabemos o que é o Triângulo das Bermudas? O que é lenda e o que é realidade? Será verdade que naves, aviões e pessoas desaparecem nesta área geográfica do planeta sem deixar vestígios? E você o que acha? Já assistiu algum filme ou documentário sobre este assunto? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual teoria é mais aceitável para você? Obrigado por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.